Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Luiz, do Get Ciência da Computação, e junto com meu amigo Daniel, a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o Get. Fala galera, meu nome é Daniel, eu faço parte do Get Engenharia Computacional. E de onde surgiu essa ideia de falar de mitos e verdades sobre o Get? Quando a gente não fazia parte do grupo, a gente percebeu com os nossos colegas, os nossos amigos e a gente mesmo que existiam certos pensamentos, certas ideias sobre o grupo que, quando a gente entrou realmente no grupo, a gente percebeu que não funcionava daquela maneira. Então, a finalidade dessa apresentação é elucidar esses mitos. Então, pessoal, antes da gente começar a desmistificar os mitos relacionados ao Get, é importante entender o que é o Get. Pode passar, por favor. Então, e para entender o que é o Get, tem que entender o que é um PET. Um PET, né, Programa de Educação Tutorial, é um programa composto por alunos norteados por um docente que visa realizar projetos de ensino, pesquisa e extensão. Vários cursos têm um PET. Por exemplo, a engenharia elétrica tem o PET elétrica, a psicologia tem o PET psicologia, a educação física tem o PET educação física. E, além disso, existem os PETs institucionais. Os PETs institucionais, assim, os PETs comuns são PETs financiados pelo MEC. Os PETs institucionais são PETs financiados pela instituição acadêmica. E os PETs institucionais da UFJF são chamados de GET. Então, o GET é um PET, os GETs são PETs institucionais da UFJF. Pode continuar, por favor. É interessante a gente estabelecer quais as diferenças entre os grupos, tanto o que eu faço parte quanto o que o André faz parte. Mas, para começo, é interessante a gente diferenciar os cursos, né? Apesar de parecer, às vezes, um pouco óbvio, muita gente confunde o curso de engenharia computacional com o curso de engenharia da computação e, às vezes, bagunça todas as ideias e confunde com o curso de ciência da computação e sistemas de informação junto. E eles possuem características próprias que diferenciam um do outro. No caso, o curso de engenharia computacional, ele tem um foco na modelagem computacional. Ou seja, eu vou pegar algum evento, algum evento físico, algum comportamento da natureza, da sociedade, e eu vou trabalhar naquele evento e eu vou construir um modelo computacional que ele vai simular o comportamento daquele evento. E a partir desse modelo eu posso realizar simulações, fazer previsões, uma aplicação talvez eu medir qual a resistência de um material que eu vou usar, por exemplo, para construir um carro, ou então utilizar simulações em pesquisa. Esse é o foco da modelagem, que é o foco da engenharia computacional. Sobre a ciência da computação, o André vai falar um pouco. Então, pessoal, a ciência da computação é um curso que trata, como o próprio nome já diz, da ciência que trata do conceito de computação e trata dos assuntos que essa ciência explora. Então, assim como, por exemplo, o curso de física explora, sei lá, termodinâmica, mecânica clássica, eletromagnetismo, etc., a ciência da computação explora os assuntos dela. Por exemplo, computação gráfica, engenharia de software, redes, teoria da computação, análise de projeto de algoritmo, entre outros. E aí, então, é justamente isso que estuda a ciência da computação. São os assuntos, tratar a computação como ciência, assim como o curso de física trata a física como a ciência que ela é. Pode continuar, por favor. Volta um pouquinho, um slide, por favor. Obrigado. É importante só destacar que o curso de engenharia computacional ele é extremamente interdisciplinar, ou seja, a gente pode trabalhar com modelos de várias áreas.
Isso reflete essas características que eu e o André falamos diretamente nas pesquisas que os grupos realizam. As nossas pesquisas elas têm um foco maior em modelagem, assim como as pesquisas do GetComp têm um foco maior na ciência. E isso reflete não só nas pesquisas, como nas atividades de extensão e de ensino. Eu até destaco que, como a gente tem uma proximidade com a Faculdade de Engenharia, é natural que a gente participe de alguns eventos que o GetComp não vai participar, como a Engenharia de Portas Abertas e Engenharia nas Escolas. Então, pessoal, agora que a gente definiu, né, o que é um GET, falou que os GETs de engenharia computacional e ciência da computação não são o mesmo, a gente vai dar uns exemplos de projetos que a gente realiza. Lembrando que os GETs realizam vários projetos. A gente separou alguns aqui para exemplificar. No caso do GetComp, a gente tem o GetCode, que é um projeto de treinamento para maratona de programação. O projeto consiste em aulas que o GetComp dá, na qual a gente resolve exercícios envolvendo maratona de programação e rever conceitos de algoritmos. Esse GetCode ele também serve como um reforço para a matéria de algoritmos, né? Por causa dos calouros quererem praticar mais programação, etc. A gente também organiza o Get Meeting, que é um evento anual, no qual o Get, nós do Get, a gente organiza palestras, minicursos, competições, e aí esse evento dura mais de um dia, e esses dias são dedicados a essas palestras, eventos, etc. É muito parecido com a Semana da Computação, que acontece na segunda metade do ano, e nessa Semana da Computação, nós do GetComp e o pessoal da Engenharia Computacional também ajuda na organização do evento. A diferença é que o Get Meeting é o GetComp que organiza. E, por fim, tem o Get Update, que são os minicursos que o Get dá ao longo do ano. Esses minicursos, eles tratam de diversos assuntos, tanto de ciência da computação, então a gente já teve, por exemplo, minicurso de Machine Learning, quanto de ferramentas úteis na computação, por exemplo, frameworks, que nem a gente uma vez teve minicurso de libgdx, ou ferramentas que não necessariamente englobam programação, só que são muito úteis para o estudante de computação, que nem o LaTeX, por exemplo. Pode falar. Não, é isso. Daniel, quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Vou falar um pouco agora de alguns projetos do Get de Engenharia Computacional. Primeiro que eu vou citar são os seminários, que o Get organiza certos seminários como uma oportunidade de divulgar as pesquisas, tanto dos alunos quanto dos professores. As pesquisas e os trabalhos que envolvem a área de modelagem computacional. Não necessariamente os alunos que apresentam precisam ser participantes do Get, eles podem não participar do Get e apresentar no seminário, e também não tem a necessidade de serem alunos da engenharia computacional. Mas se a pesquisa tiver a ver com a modelagem computacional, ele pode apresentar. E além de uma oportunidade de divulgação, ela funciona como uma espécie de treinamento. Caso o palestrante vá divulgar essa pesquisa em um congresso, uma apresentação de TCC, então é bem interessante por esse aspecto. O curso de mídias digitais, a gente busca ensinar a professores do ensino médio e do fundamental algumas tecnologias que ele pode aplicar dentro da sala de aula. Por exemplo, o Scratch, que é uma ferramenta que ela foi criada inicialmente para ensinar programação para crianças, GeoGebra, Desmos, que é bem interessante para mostrar o comportamento das funções matemáticas. E, por fim, a gente tem o GetGuia, que é um projeto meio recente, que é uma espécie de mentoria para alunos da engenharia computacional do primeiro e do segundo período. O objetivo desse projeto é auxiliar os alunos, e por causa desse objetivo, ele funciona como uma espécie de demanda, porque a gente quer oferecer um acolhimento para o aluno que está chegando no curso,
ao ponto de se ele precisar de ajuda para pegar um ônibus, ou se ele não está se adaptando bem à cidade, a gente quer oferecer uma mão para ele, para melhorar para facilitar essa adaptação. Assim como a gente busca ensinar algumas coisas que a gente acha útil para a graduação, que em algum momento provavelmente ele vai querer aprender, como Python, LaTeX, usar o Git. E tem sido um projeto que, apesar de recente, apresentou bons resultados, já que dois bolsistas atuais do grupo, eles participaram do Get Guia, e eles prestaram um processo seletivo e foram aprovados. Pode passar aqui. Isso. Então, pessoal, agora que já entendemos o que é um GET, já diferenciamos os nossos GETs e ainda apresentamos projetos dos GETs, vamos então agora desmistificar os mitos e verdades sobre os nossos grupos. Quer comentar alguma coisa, Daniel? Comentários antes de começar? Não. Então, deixa eu falar aqui. Então, o primeiro mito, né? Todo guetiano não tem vida. Como vocês podem ver na foto, o aluno chega aí de manhã na UF, só sai de noite e vive nesse ciclo sem fim. Bom, pessoal, isso não é verdade. Pode continuar, Léo. Nós, guetianos, temos vida sim, a gente consegue conciliar as atividades do GET com as atividades do curso de graduação e com a nossa vida social. No fim das contas, o GET tem o mesmo peso na vida do estudante que tem, por exemplo, a monitoria, a empresa júnior, a iniciação científica, etc. Então, a carga horária que o GET ocupa na vida do estudante é a mesma que esses outros projetos extracurriculares ocupariam na vida do estudante também. E lembrando que é importante para o estudante de computação participar desses projetos, não só pelas horas extras, mas também porque enriquece a experiência do estudante com o curso dele. Então, no fim das contas, o tempo que o GET gasta do aluno é o mesmo tempo que qualquer outro projeto gastaria. Pode continuar. Outras fotos que tem no slide, eles estão sorrindo, tá, gente? Então eles são felizes lá. Muito felizes. Ou fingem bem. Está conseguindo enganar, né? Importante. Um outro mito que a gente costuma ouvir é que o GET ele é só mais uma bolsa de iniciação científica, que o grupo só trabalha com pesquisa e é isso. E isso é um mito, isso não é verdade. Pode passar, por favor. A gente trabalha com a tríade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, cada membro vai possuir a sua atividade de iniciação científica, que ele trabalha individualmente, com o orientador, ou em conjunto com outra pessoa. Mas o GET não se resume apenas a essa pesquisa. Ele tem a participação em atividade de ensino, tem a participação em atividade de extensão. A gente citou alguns exemplos. Outra coisa também que é importante falar é a participação em eventos. A gente tem o Interpet GET, que engloba todos os PETs e GETs da UFJF. A gente tem o Sudeste PET, que são os grupos do Sudeste. Temos o ENAPET. E o que a gente quer dizer, em geral, é que a experiência que o GET proporciona, ela é muito mais abrangente do que só a bolsa de C. Alguma coisa, André? Não, é isso. O Daniel citou os Interpet GET, DashPet, só para quem não sabe direito o que é basicamente um evento que os PETs e GETs se reúnem, né? Aí o Interpet é só na UFJF, o Sudeste em todo o Sudeste, e o ENAPET é no Brasil inteiro. Pode continuar, Léo. Então vocês ainda têm a oportunidade de participar de um evento que pega várias faculdades diferentes com alunos de todos os lugares. Ótimo para network. É bem interessante para discutir ideia, né? Melhorar o grupo. E de outros cursos também, né? Tipo, não Isso. só de computação, mas de outros cursos também. Enfim, o próximo mito é o seguinte:
após 3 reprovações, o guetiano é obrigado a sair do Get? Bom, continua o slide aí, Léo. E esse mito está relacionado principalmente ao fato do guetiano das condições que o guetiano tem que ter para conseguir entrar no Get. Então, ele tem que ter um IRA maior do que 60, ele tem que ter disponibilidade de 12 horas semanais, não pode estar com bolsa em outro projeto e tem que estar regularmente matriculado no curso de graduação. Continua aí, Léo. E realmente, se o aluno, estando no Get, tomar 3 reprovações, ele tem que sair oficialmente do Get. Acontece que o getiano ainda pode continuar fazendo parte dos projetos do Get como colaborador. O membro colaborador do Get, ele não tem vínculo oficial com o Get, então não está em relação à burocracia, ele não está vinculado ao Get, mas ele ainda faz parte do grupo e pode continuar participando dos nossos projetos. Então, sim, depois de 3 reprovações, é possível continuar no Get sendo um colaborador. Pode continuar, Leo. Um outro mito que eu ouvi isso quando eu tinha sido aprovado no processo seletivo, que guetiano não tem férias. Isso é um mito, a gente tem férias. Tem um período que ele depende ele vai de grupo para grupo, tem que ser discutido com o tutor, qual o momento que a gente vai poder ter um descanso. É uma coisa que é importante frisar com relação a esse mito, é que no período de férias escolares, o tráfego a movimentação na faculdade em si, ela diminui. Então, logicamente, a gente vai ter menos projetos que a gente pode atuar diretamente. Mas isso não impede a gente de trabalhar, a gente continua planejando, a gente continua desenvolvendo novas atividades para quando voltarem as aulas a gente poder oferecer essas atividades. Mas assim, a gente tem um período de descanso, a gente tem férias. Só um adendo, pode voltar ali rapidinho, Léo, nas férias. Mais uma vez, assim como outros projetos na UFJF, o Get tem férias, ele trabalha durante as férias escolares, mas e tem as férias da Bolsa, mas como eu disse, né, não difere tanto de outros projetos como IC ou Empresa Júnior. Pode continuar, Léo. Enfim, o próximo mito é o seguinte: o aluno, ao entrar em um projeto, é obrigado a sair quando o mesmo se encerra, quando o projeto se encerra. Bom, pessoal, isso também é um mito. Pode continuar, Léo. Tem vários motivos para isso ser um mito. O primeiro de tudo é que, como a gente falou lá no início, o GET ele é uma tríade de ensino, pesquisa e extensão. Então, não é porque você acaba o seu projeto de iniciação científica, seu projeto de pesquisa no GET, que você não tem mais nada para fazer lá. Você ainda tem atividade de ensino e atividade de pesquisa. Outro motivo de ser um mito é que, ao término de um projeto de pesquisa, o guetiano pode iniciar outro. Eu mesmo, por exemplo, estou no meu 2º projeto de pesquisa no GET. Também, se o guetiano não se identificar com a pesquisa que ele está realizando atualmente no GET, ele pode também trocar de pesquisa. É só conversar com o orientador dele e com o tutor dele que ele pode trocar a área de pesquisa dele, o que ele está estudando, para alguma coisa que ele tem mais interesse. E, além disso, nada impede o guetiano de participar do projeto de pesquisa de outros guetianos em conjunto, e também nada impede dele trabalhar em projetos de pesquisa de outros PETs. Por exemplo, a engenharia computacional teve um projeto de pesquisa com PET elétrica de produzir um braço robótico que joga xadrez. Então, o guetiano, quando acaba o projeto de pesquisa dele, ele pode ter
iniciar um novo projeto, pode participar no projeto dos amigos dele, pode participar no projeto de outros PETs e pode exercer outras atividades que não são relacionadas à pesquisa, que são ensino e extensão. Alguma coisa a acrescentar, Daniel? Não, você conseguiu resumir bem. Tranquilo, então pode continuar, Léo. Esse é um outro mito, que os membros do GET eles são empregados do tutor, como se se o tutor fosse nosso patrão e a gente fosse funcionário de uma empresa. Isso é um mito. Pode passar, por favor. A gente lá no GET, a gente trabalha com o conceito de horizontalidade, ou seja, ninguém está acima do outro. Toda opinião é válida e a sua opinião ela não tem mais peso do que a de outro membro. A função do tutor é orientar e coordenar as atividades do grupo. Mas é natural que, como o tutor é um professor que tem muito mais experiência, muito mais bagagem, muito mais experiência de vida, que é natural que a opinião dele possa ter um peso maior nas decisões do grupo. Só que não necessariamente isso é uma ordem. A gente não é um funcionário do tutor. O tutor está lá para ajudar a gente, para orientar, para organizar os nossos projetos. Mas nenhum membro e nem mesmo tutor está acima do outro. Então, próximo mito. Eu não posso participar das atividades do GET sem ser bolsista. Então, isso também é um mito. Pode continuar, Léo. Você, o estudante, pode participar do GET sendo um voluntário, que aí ele tem vínculo com o GET na burocracia, só que sem a bolsa. Ele pode ser um colaborador, que eu já citei anteriormente, que ele vai participar do GET sem vínculo e sem a bolsa. E ainda é possível participar das atividades do GET não sendo participante do grupo. Então, deixa eu explicar aqui a parte do colaborador e essa parte de participar da atividade do GET sem ser membro do grupo. Então, pode ter gente se perguntando, por que eu vou ser colaborador do GET se eu não ganho nem hora com isso e nem vínculo com isso? A questão é que muitas vezes o guetiano gosta muito de participar do grupo, só que por algum motivo ele tem que sair, seja por causa das reprovações, ou porque surgiu alguma bolsa ideal para ele, e aí ele tem que sair do GET. Só que ele pode continuar fazendo atividades do GET sem problemas, como colaborador. Então, por exemplo, tem muitos casos de guetianos que têm bolsas de iniciação científica, guetianos egressos, né? Que têm bolsas de iniciação científica e eles querem continuar no GET, só que não pode por causa da bolsa, porque não pode ter bolsa do GET junto com outra bolsa ao mesmo tempo. Então, eles continuam no GET como colaborador, fazendo as coisas do GET, e continuam na bolsa de iniciação científica deles. Então, nesse sentido que é interessante ser um colaborador, porque apesar de você não ganhar as horas, nem o dinheiro, você consegue participar das atividades do GET com projetos fora do GET. Em relação a ser possível participar de atividades do GET, não sendo participante do grupo, a gente tem um exemplo disso. No GET Ciência da Computação, no projeto GET Code, a gente tinha um bolsista que não era vinculado ao GET, mas que era responsável por dar aulas do GET Code. A gente tinha duas turmas, a de calouro e a de veteranos. E aí esse bolsista ele era responsável por dar as aulas para a turma de calouros. Ele não era vinculado ao GET, mas ele ganhava uma bolsa que era para fazer uma atividade do GET. E é basicamente isso. Daniel, tem alguma coisa para acrescentar? Só complementando, com relação aos colaboradores, se você está dentro do GET, já participando das atividades, já pegou o ritmo do grupo, é natural que você também tenha uma facilidade maior durante o processo seletivo, já que você já conhece o grupo já está inserido nas atividades, já atua com todo mundo, e acho que era só isso.
Um outro mito que a gente escuta é que o GET ele é só para alunos que desejam entrar no mestrado. E esse mito ele vem da ideia que muitos alunos que ingressam no mestrado eles já participaram do GET. Então, a impressão que dá, às vezes, é que era uma espécie de preparação para o mestrado e, posteriormente, para um doutorado. Mas isso é um mito, porque, como a gente disse anteriormente, pode passar para mim, por favor? A experiência com GET ela vai muito além do que só tipo, uma preparação para o mestrado. Essa observação que as pessoas fazem, ela não é verdadeira porque a gente não é limitado exclusivamente para a experiência do mestrado. A gente aprende muita coisa enquanto está dentro do GET, com as atividades de extensão, com a atividade de ensino, com a nossa pesquisa. É muito engrandecedor. Então, a gente consegue um leque de oportunidades. A gente não está somente direcionado para o mestrado. É importante salientar isso, porque é uma ideia que muita gente tem e que não pode ser um paradigma. Agora a gente abre o espaço para dúvidas. Para elucidar algum possível outro mito, Marinho, talvez. poderia verificar se tem alguma... Já tô verificando já. YouTube aí, por favor? Não esquecendo de falar que o Get End Comp também tem um canal no YouTube, onde eles têm cursos completos de várias coisas, incluindo eles têm curso de Linux, de programação básica, porque tem muita gente que às vezes perdeu alguma coisa, então é muito útil isso também. E tem de planilhas eletrônicas também, se não me engano. Então, depois dá uma passada lá no canal deles do YouTube. Só complementando, olha, rapidinho que você falou sobre o canal, os seminários, eu não sei se eu citei antes, mas eles estão acontecendo de maneira remota. A gente continua tendo seminários, por mais que a gente não esteja na UFJF. Uma outra coisa sobre o canal do YouTube é que recentemente o Get Ciência da Computação também começou um canal no YouTube, a gente está começando ainda, então a gente está dando passos pequenos, mas lá já tem curso de edição de videoaula para você que é professor, está com dificuldade de gravar suas videoaulas, a gente tem curso lá para isso. Aproveitar que eles estão começando agora o canal, quem tem qualquer ideia ou goste de fazer vídeos, é uma boa, porque isso também, embora não pareça, se encaixa na parte dos projetos que o Get faz. Então, esse tipo de projeto de ensino, né, de videoaula e tudo mais, é uma coisa muito interessante, que está crescendo bastante ultimamente, e como na área da computação não temos muita videoaula, boa parte delas estão em indiana, né, e outras línguas às vezes um pouquinho esquisitas. Eu já encontrei videoaula de algoritmos em russo, e não tinha outra língua, nem inglês, então isso ajuda bastante os alunos e o pessoal de fora que tem dúvida sobre essas áreas em comum. Alguma dúvida aí, Marinho? Não, ninguém manda nada, não. Ok, show de bola. Como é que eu faço para entrar no Get, gente? Vamos lá. Quantos processos seletivos a gente tem por ano? Como que funciona? Tem que mandar e-mail para alguém? Tem site? Então, isso depende, né, do Get. No caso do meu Get, a gente O Marcelo já perguntou se abriu vai ter 2. processo seletivo. Oi? Quê? Teve uma pergunta aqui se vai ter processo seletivo também. Então, em breve, a gente vai abrir um novo processo seletivo. Esse ano a gente já teve 2 processos seletivos com bolsa. E a gente está com, acho, se eu não me engano, 2 vagas para bolsa, se eu não me engano, e talvez algumas para voluntário. Então, para quem não entendeu, a parte da bolsa é dinheiro mesmo, tá, gente? Você vai trabalhar, estudar, fazer um projeto e você vai ganhar dinheiro por isso. Porque tem os calouros, às vezes, não sabem bem o que é uma bolsa. Então, Não é uma mochila, não. Não é uma mochila, Não é uma mochila, não, gente. A bolsa é uma bolsa de estudos, realmente, que você vai ser pago para, nessas 12 horas semanais, fazer um projeto e muitos outros, se você se interessar e tiver tempo. Então, só completando aqui como é que funciona o processo seletivo do GetCom. A gente estava passando por umas mudanças na forma como a gente faz o processo seletivo.
Mas há um primeiro momento, consiste numa entrevista com os guetianos e com os professores que fazem parte do Get. E aí, depois que você entra, você tem a opção de escolher a pesquisa que você deseja. Antigamente, a gente entrava já com uma pesquisa pronta, mas recentemente a gente está implementando a ideia de o aluno que entra no Get escolhe a pesquisa que ele quer. Isso é muito bom. E é isso. Em breve a gente vai abrir o processo. Interessante. Só então falar do nosso. A gente não está com, pelo que eu estou acompanhando, não está com previsão de fazer um processo seletivo com bolsa. A gente não tem voluntários atualmente no grupo, se eu não me engano, então talvez se ocorrer um processo seletivo vai ser sem bolsa, como processo para voluntários. A gente sempre divulga no Instagram e o esquema do processo seletivo também é baseado em uma entrevista com os professores, uma entrevista com o nosso grupo. E na última edição a gente também teve um trainee, que a gente passa os detalhes para quem quiser prestar o processo seletivo. Quem Mas a tiver gente dúvida, gente, pode tirar no Instagram, não é isso, de vocês? isso, pode mandar mensagem lá que a gente responde, ou no Pode e-mail mandar também. mensagem, e quando terminar a quarentena, né, algum momento isso vai acontecer, acreditem, vocês podem perguntar eles pessoalmente, porque todos eles andam uniformizados com a camisa do Get. Encontrando eles em qualquer lugar, você pode parar e perguntar, que eles com certeza vão te responder. Não precisa ter medo também de visitar a nossa sala, não. A gente É isso aí. está lá para conversar, se tiver dúvida, pode perguntar. Quiser marcar um horário também pelo e-mail, pelo Instagram, a gente está aí para ajudar e para trabalhar. É isso aí, pessoal. Pode contar com a gente. Obrigado. Agradeço aos dois. Muito obrigado pela participação hoje. A gente que agradece. Agora vamos com a Code. Ô Léo, o Stênio, fala com ele lá. Ok, tudo bem. Organizar bonitinho. Eu também gostaria de agradecer em nome do DA por vocês terem apresentado, que eu acho que o Get é